No dia 9 de janeiro de 2021, a Lei 10.639 completou 18 anos de existência. E essa lei, ela é importante porque ela introduz o estudo da cultura e da história afro-brasileira e africana no currículo da educação básica. Em 2008, essa lei ela é atualizada, pela Lei 11.645, e ela estende essa obrigatoriedade ao ensino da cultura e da história dos povos indígenas, para a formação nacional. Muito embora essa lei esteja fazendo 18 anos de existência, a gente ainda tem um problema muito grande, que essa lei não é cumprida, por conta desse imaginário racista, preconceituoso que a gente tem no Brasil. Essa lei ela é fruto de muitas lutas, de uma luta secular do movimento negro, e uma figura muito importante para essa lei foi a professora Petroninha Beatriz Gonçalves Silva, que atuou no Conselho Nacional de Educação como redatora da resolução que passou a lei. É importante dizer que essa lei ela foi passada em 2003, durante o governo do ex-presidente Lula, nosso antigo presidente Lula. E é importante a gente falar sobre essa lei, porque a não implementação dessa lei faz com que a gente ainda viva sobre o mito da democracia racial, E o não ensino dessa lei faz com que na escola a gente ainda aprenda a nossa história a partir do período da escravização, e não tem essa responsabilização ao colonizador. O que acontece nas escolas hoje, nas escolas de educação infantil, de ensino fundamental, no ensino médio, é uma exaltação à colonização, como se a colonização fosse a melhor coisa que tivesse acontecido para a vida do povo brasileiro, como se os povos indígenas tivessem sido passivos no período da colonização. Então é importante que a gente elimine esse imaginário, importante que a gente lute para que essa lei seja implementada não só no ensino básico, mas também dentro da universidade, porque hoje a gente entra na universidade e a gente desconhece a Lei 10.639, ou a gente precisa ter a sorte de pegar algum professor que esteja engajado em falar, em ensinar a história da cultura e a cultura dos povos afro-brasileiros, dos povos indígenas, dos povos africanos, e falar da contribuição do povo preto para a formação do Brasil. A gente precisa ter a sorte de pegar um professor, porque caso contrário, a gente sai da licenciatura sem nem ouvir falar da lei, Eu estou dizendo isso por experiência própria, Fui aluna do curso de licenciatura e só aprendi sobre a lei porque me engajei nos debates do movimento negro, porque não foi algo que eu aprendi no início do curso, Não aprendi ao longo do curso, aprendi fora da universidade porque eu fui buscar. Mas aí no final do curso tive a sorte de encontrar uma professora que trabalhava com a lei, que falava sobre a importância da lei. Mas caso contrário, é algo que passa despercebido. E como é que a gente vai implementar a lei no ensino básico para os nossos alunos se a gente entra na universidade, a gente não ouve falar sobre a lei? Uma lei que está completando 18 anos de existência, e uma lei que é resultado de uma luta secular do movimento negro. A gente precisou lutar, o movimento negro, os nossos mais velhos que vieram antes, precisaram lutar para a gente ter essa lei, e essa lei não é implementada por conta de um imaginário racista. Então, no Brasil, um país onde mais de 50% da população é preta, um país que é preto, um país negro, a gente ainda vive sobre uma visão, um imaginário branco, colonizador, construído pela tentativa de apagamento da nossa história. É um imaginário que diz que nossa história começa no período de escravização, que diz que nós somos submissos, que coloca a gente como inferior, que diz que existe uma supremacia em relação de uma cultura em relação à outra, Então a gente precisa educar os nossos jovens para as relações étnico-raciais, Então a luta pela implementação
da 10.639, pelo cumprimento da 10.639 é primordial para que a gente consiga construir e fornecer as ferramentas para os nossos jovens lutarem contra o racismo, porque o racismo ele é algo que mexe não só com a subjetividade de pessoas pretas, mas também de pessoas brancas, porque a gente precisa começar a responsabilizar as pessoas brancas, os europeus pela colonização e entender também que o racismo não é só um problema de pessoas pretas. Então a gente faz isso a partir, né, do relato, das narrativas da nossa história, como ela de fato aconteceu. Não é uma história que apaga, né, que tira a responsabilidade dos colonizadores, né, sobre as nossas violências, que contam uma história mentirosa e que só trata dos povos indígenas, da cultura dos povos indígenas em abril, por conta do dia 19 de abril, que é o dia do índio, né, como se diz, e só fala de preto em novembro, por conta do dia 20 de novembro. Então a gente precisa acabar com isso, fazendo um tensionamento, né? Vamos tensionar quando a gente entrar lá na universidade, vamos pegar o programa de curso dos nossos professores e pesquisar, ainda que dê um trabalho, né? A gente precisa fazer esse exercício, né? De lutar pelo que a gente acredita, de lutar para que nossa história seja contada como de fato ela foi. Porque quando a gente deixa de fazer isso, a gente vive um epistemicídio, né? E que diz que não existe negro produzindo intelectualidade, que não tem negro na ciência, não tem negro na literatura. Isso é uma história mentirosa. O Brasil é um país preto e a gente precisa começar a aprender a nossa história. Nós, povos em diáspora, a gente precisa estudar a cultura e a história dos povos africanos, as diferentes etnias. A gente precisa aprender sobre as línguas africanas, que hoje tem muita influência no português afro-brasileiro, no português, né, para lembrar aqui de Lélia Gonzalez um pouquinho, né? Então, o Brasil hoje vive um projeto epistemicida, um projeto linguicida que tenta apagar o tempo todo a nossa contribuição para a formação desse país, a contribuição do povo negro e a contribuição dos povos indígenas. Então, o exercício que a gente precisa fazer quando a gente entra na universidade é lá buscar os rostos das pessoas que estão lá, dos autores que nossos professores estão propondo para a gente ler, buscar de onde eles são, buscar o rosto e ver se eles são pretos, se eles são africanos, se eles são caribenhos, se eles não estão só nas hegemonias, porque a gente está cansado de estudar teoria europeia, né, de estudar a história sobre uma única perspectiva, né? A gente tem uma riqueza, uma pluralidade, uma diversidade, nós somos povos heterogêneos e a gente precisa aprender melhor sobre a nossa cultura. Então esse tensionamento nos cursos de licenciatura, ainda que dê um pouquinho de trabalho a gente fazer essa busca, a gente precisa fazer, porque é a partir dos cursos de licenciatura que a gente vai conseguir mudar, fazer as mudanças. A gente não pode mais permitir que nossos jovens, que nossas crianças, nossos adolescentes, eles cresçam, né, sem saber da nossa história, sem saber de sua história, sem saber da verdadeira história da formação do Brasil, né? Então, a resistência à lei, ela é bastante negativa, né, pra gente. Então, é por isso que a gente precisa fazer, garantir a nossa permanência dentro dos espaços e garantir que essa lei ela seja cumprida. A lei trouxe pra gente também o benefício das cotas raciais, que também é uma luta do movimento negro, né? A gente precisa educar os nossos jovens, as nossas crianças para as relações étnicas raciais, porque o letramento racial ele te dá as ferramentas, né, para construir uma subjetividade antirracista, para se blindar de atitudes racistas e para fazer as pessoas brancas entenderem que o racismo também as atinge subjetivamente, né? A gente não pode mais aceitar o apagamento da nossa história, da nossa cultura. E é por isso que hoje a gente celebra os 18 anos da 10.639, mas a gente segue vigilante, porque muito embora esteja completando os 18 anos, tenha a lei, a gente não deveria precisar dessa lei para falar de nossa história. A gente tem a lei, ela não está sendo cumprida, mas precisamos estar sempre vigilantes e garantindo que a nossa história esteja sendo contada do jeito que ela de fato aconteceu.
Em 2021 a gente não pode mais aceitar nosso apagamento, a gente não pode mais aceitar o epistemicídio, a gente não pode aceitar que haja a supremacia de uma cultura em relação à outra, né? A gente precisa acabar com a mentalidade colonial e a gente faz isso garantindo a permanência, a implementação dos nossos direitos. A gente tem uma lei e a gente precisa lutar por ela.